Agora vamos começar a palestra, doutora Ana Paula de Barcelos. Queria agradecer a sua presença aqui, doutora, dizer que é uma grande honra também para a nossa escola recebê-la, especialmente para mim. Sou uma grande fã do seu trabalho, desde os tempos da faculdade, até confidenciei isso quando a convidei para participar do nosso evento. Eu lembro que em 2008, quando eu fazia minha monografia, que foi sobre direito constitucional, uma matéria que sempre me agradou, eu li o seu livro Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional. Se não me engano, era sua tese de doutorado. E naquela época eu não imaginaria que hoje estaria aqui ouvindo e debatendo com a doutora até um tema que parece-me que toca a sua tese, que foi defendida como para o concurso de professora titular de Direito Constitucional da UERJ. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora, e eu vou aqui ser bem econômica nas apresentações. Doutora Ana Paula de Barcelos é professora titular de Direito Constitucional da UERJ, é mestre e doutora pela UERJ, é pós-doutora pela Harvard e membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB. Passo a palavra agora à doutora Ana Paula. Boa noite, Juliana. Me ouvem bem? Joia. Obrigada pela gentileza, pelo carinho. Quero cumprimentar a professora Raquel. Pena que eu não consegui chegar antes, a gente podia ter continuado com a professora Raquel, que estava ótimo. Um prazer conhecê-la pessoalmente, quer dizer, não pessoalmente, né? Enfim, tão pessoalmente quanto é possível hoje em dia. E é uma alegria estar com vocês. Muito obrigada, Juliana, pela gentileza, pelo convite. Enfim, cumprimento a escola, a iniciativa, né? Acho que é uma iniciativa muito proveitosa e no meio dessa confusão toda que a gente está, assim, tentar fazer o melhor possível, né? Acho que a fala da professora Raquel foi muito inspiradora para todo mundo, até para mim, que não sou advogada pública, é uma injeção de ânimo. Bom, o tema que eu organizei aqui para conversar com vocês, e aí a gente pode... Eu vi aqui que vocês são 62, né? 62. Então, assim, eu vou tentar deixar também um tempinho no final para perguntas, mas, dizer, eu não sei se isso é ruim, Juliana, mas se as pessoas tiverem alguma pergunta ao longo do caminho, também podem colocar no chat que a gente conversa. Não somos tantos assim, a gente pode dar uma certa dinamismo e, enfim, tornar, às vezes, mais uma conversa, mais uma conversa do que uma palestra. Bom, o tema, eu acho que eu posso compartilhar? Posso? Pode sim, doutora. Tá joia. É uma coisa simples, é só para a gente organizar, a mania de professora, né? O nosso tema aqui é os atos do poder público e o direito à justificativa, ou o direito à justificativa e os atos do poder público. E aí, eu ouvindo, né, a professora Raquel e também os comentários da Débora, eu não sou advogada pública, embora eu tenha uma certa proximidade com a atuação dos advogados públicos, tanto porque trabalhei muitos anos com advogados públicos, procuradores do Estado, como porque eu advogo nessa área, muitas vezes ao lado, né, de advogados públicos, né, em face de questões de controle e tal, que vocês estavam falando. E é muito interessante isso, porque o advogado público ele vai ter, né, esse papel dentre muitos. O que é isso que está aparecendo aqui embaixo? Uma língua estranha. E o PowerPoint me falou que Parece era uma para eu legenda, ativar. doutora. Ele me falou para eu ativar uma legenda para fazer acessibilidade. Beleza, só que o que é isso que está aparecendo? Bom, vou tentar desabilitar isso. E aí, qual é o meu ponto, né? O meu ponto é que eu acho que esse tema sobre o qual eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, do direito à justificativa, eu vejo a advocacia pública tendo um papel importante junto ao seu cliente,
digamos, né? Nessa visão de que a advocacia pública é um elemento de Estado, não de governo, e, portanto, ele pode ter um papel, e eventualmente deve ter um papel de orientar, na medida do possível, o administrador a se adequar às exigências constitucionais, né? Então, é um pouco essa ideia que eu acho que a gente pode trabalhar em relação a esse tema que eu queria trazer para vocês. Eu tirei a tal da legenda que estava meio doida. Bom, então eu queria percorrer aqui com vocês, essa é a minha ideia, né? 5 pontos rapidamente. Primeiro, eu acho que é preciso a gente colocar, né? Claro que esse é o dia a dia de vocês, mas do ponto de vista da teoria constitucional, as transformações que o poder público, os atos do poder público, que a ação administrativa de forma mais ampla passou nos últimos anos e as repercussões que isso tem, em geral, e especificamente em relação à promoção e à restrição de direitos fundamentais, que é o segundo ponto. E aí a gente passa, eu queria tentar mostrar para vocês por que, e essa, como a Juliana comentou, essa foi a minha tese de titularidade lá na UERJ, por que eu sustento, e acho que hoje em dia já há, em alguma medida, fundamento constitucional explícito, inclusive, para isso, que os atos do poder público em geral, em particular políticas públicas, precisam de justificativa. E aí o conceito é um pouco diferente apenas da antiga ideia de motivação e motivos determinantes, é uma questão um pouco mais abrangente. Por quê? E aí eu queria trazer para vocês alguns fundamentos constitucionais para isso, para esse dever da administração e, de outra parte, um direito a essa justificativa. Por fim, um pouco o conteúdo, qual é, quer dizer, de que a gente está falando, né? O que é essa justificativa que os atos do poder público devem ter, e depois, no fim, a eficácia, quer dizer, do ponto de vista jurídico, né? Qual é a consequência disso? Então, esse é o nosso caminho, né? Bom, primeira coisa, esse é um ponto, assim, que enfim, não tem nenhuma novidade, sobretudo para vocês que trabalham com isso todo dia, mas é porque a nossa teoria do direito administrativo, ela às vezes assume umas premissas que já não são reais há muito tempo, né? Então a gente fala de atos vinculados, atos discricionários e tal. Assim, a realidade do Estado contemporâneo, a realidade da sociedade contemporânea se tornaram tão complexos, demandando soluções tão rápidas, muitas vezes, e às vezes tão complexas e com elementos técnicos, que essa ideia, né, é claro que essa distinção continua tendo a sua relevância e tudo mais, é claro que continua a existir, né, atos administrativos bastante singelos e objetivos, mas a realidade é muito diferente hoje. Quer dizer, o tipo de desafio que a administração pública precisa enfrentar, os tipos de desafios que a administração pública precisa enfrentar, são muito diferentes do que ela tinha 50 anos atrás, há 60 anos atrás, com base em cuja realidade as teorias de direito administrativo se desenvolveram, sobretudo, né? Então, esse é um primeiro ponto. Quando eu dou aula para graduação, né, sobre funções do Estado, na verdade, então função legislativa, administrativa, jurisdicional, tal. Na verdade, a forma adequada do ponto de vista histórico e político da gente entender existiam as atividades do Estado. E aí saiu desse universo a função legislativa, não completamente, mas saiu, e saiu a função jurisdicional, com devido processo legal, tal. Todo o resto é a função administrativa. Porque a gente diz, não, é aplicar a lei de ofício, né? Uma descrição, enfim, corriqueira. A função administrativa é aplicar a lei de ofício. Sim, mas aplicar a lei de ofício significa
tudo, praticamente, quer dizer, desde promover acesso à educação, saúde, previdência, assistência, construir presídio, enfim, tudo isso é aplicar a lei de ofício. Então, o meu ponto aqui, muito singelamente, é a atividade da administração pública de uma forma ampla e, portanto, os atos que o poder público pratica precisam dar conta e se tornaram muito mais complexos. Eles não, a maior parte deles não está discriminada de uma forma tão detalhada na legislação como a gente às vezes pode imaginar. E a isso, quer dizer, se junta alguns fenômenos jurídicos, né? A gente tem no Brasil já há algum tempo a substituição, eu diria, né, da ideia de legalidade pela de juridicidade. Então, a ideia, quando a gente pensa na prática de atos administrativos com fundamento na lei, na verdade, não é mais isso, não é mais essa a premissa com a qual se trabalha, né? Exatamente, no direito, incluindo a Constituição. Então, só a gente lembrar, né, um exemplo rumoroso que envolveu a história do nepotismo, a resolução do CNJ e tal. Quer dizer, aquilo foi, a rigor, um ato administrativo, porque o CNJ editou um ato com conteúdo normativo diretamente da Constituição. E, como vocês sabem, quer dizer, houve impugnações perante o Supremo, e um dos fundamentos dessas impugnações era exatamente violação da legalidade. Quer dizer, não tem lei, não tem lei formal com fundamento na qual o CNJ poderia editar aquela resolução. E princípio da legalidade, artigo 37 caput, etc, etc. E o Supremo disse, olha, quanto a isso, não, na verdade, princípio da juridicidade, o CNJ aí agindo, né, como uma entidade administrativa, um órgão, de certo modo, ele está praticando atos com fundamento direto na Constituição, e isso está ok. Ou seja, se de um lado há demandas da sociedade, da realidade do Estado contemporâneo, que vão exigir. Obrigada, marido. O marido me trouxe um café. Que vão exigir uma atuação muito, muito diferente, muito mais complexa, muito mais criativa do que no passado. Do ponto de vista jurídico, o direito está criando condições para isso, na medida em que, quer dizer, com fundamento em princípios bastante gerais, inclusive na Constituição, a administração pode agir. O princípio da legalidade continua? Continua, mas ele não continua da mesma forma, com o mesmo formalismo. Portanto, a administração acaba tendo um espaço maior. Além disso, além da questão teórica, digamos assim, da juridicidade, da Constituição, a gente tem um fenômeno, assim, às vezes até ilícito, mas muito comum, que é das delegações legislativas, sejam diretamente, né, explicitamente ou indiretamente. O Supremo até fixou alguns parâmetros para a delegação explícita, né? Tem que ter uma lógica técnica, tem que ter parâmetros e tudo mais, ok. Mas é uma quantidade enorme de leis formais editadas pelo Poder Legislativo que, na verdade, assim, eles não têm uma cláusula expressa de delegação, mas são utilizadas expressões tão genéricas, conceitos tão vagos, que, na verdade, é uma transferência de poder para a administração pública. E a administração pública, no fim do dia, que vai ter que decidir. Ou seja, qual é o ponto aqui? O ponto é que a administração pública, quer dizer, o Estado cresceu muito nos últimos 50, 70 anos, as demandas se tornaram mais complexas, mais dinâmicas, o legislativo não dá conta disso, né, na dinâmica do legislativo, e ele acaba transferindo isso para o executivo, seja diretamente, por meio de delegações, seja indiretamente por meio de leis que não decidem nada, sim, ou decidem de forma tão genérica que as decisões difíceis vão ser tomadas mesmo pela administração pública. Bom,
Ou seja, o executivo, isso não é uma característica brasileira, essa é uma tendência global, que a gente observa globalmente, essa ampliação do poder na administração pública, inclusive poder normativo, mas não apenas normativo, quer dizer, de forma ampla, a tomada de decisões políticas concentrada na administração. Isso tem como consequência, bom, mais poder para a administração, e ferramentas de controle, né, que vão se desenvolvendo também de forma um pouco desordenada nessa dinâmica, né, de poder político. O poder acaba havendo uma maior espaço, uma maior concentração de poder normativo e em geral na administração, quer dizer, a administração está decidindo mais coisas. E aí, como que a dinâmica de controle nos estados contemporâneos se dá? Com maior a tentativa de controlar a administração pública, e aí também, como não há ferramentas muito organizadas, essas tentativas são o quê? O uso de princípios. Eficiência, economicidade, moralidade e tudo que os agentes de controle, o judiciário, o TCU, o Ministério Público, enfim, seja lá quem seja, entende a partir desses princípios. Então, esse é um pouco o cenário no qual essa discussão do direito à justificativa se coloca. Então, o Estado, que é o cliente, digamos assim, do advogado público, ele está numa situação difícil. As demandas estão chegando nele, né? Como a professora Raquel estava falando, os problemas precisam ser resolvidos por ele. O legislativo, ele tem um papel importante, óbvio, mas o que uma lei decide não se transforma em realidade sozinha, pelo simples fato da lei ter sido editada. Quer dizer, a lei não tem pernas e braços são a administração pública. Então, os problemas estão chegando na administração pública, o legislador, muitas vezes, tem grande dificuldade ou, eventualmente, desinteresse de como que aquela coisa vai efetivamente ser executada na prática. Então, esse é um outro desafio. O problema chega na administração pública. E o judiciário também, a decisão judicial também não se transforma magicamente em realidade. A decisão judicial, às vezes, a gente do direito, né, tem uma certa fantasia. Vocês não, que são advogados públicos, mas quem não é advogado público tem, às vezes, uma certa fantasia. Não, uma decisão judicial. A decisão judicial é só um pedaço de papel. Quer dizer, uma decisão judicial que, por exemplo, trate de políticas públicas, se ela não for executada pela administração, quer dizer, se aquilo for inviável ou na prática não acontecer, nada vai acontecer, né? Eu tenho uma pesquisa grande sobre saneamento e chega a ser, enfim, patético, né, e triste. As decisões judiciais, o Ministério Público em geral, as juizações, e para, por exemplo, fazer um reparo, ou às vezes uma construção de uma rede de coleta, por exemplo, de esgoto, ou de tratamento de esgoto, ou qualquer coisa desse tipo. E aí o judiciário diz, olha, fixa o prazo de 3 meses para isso ficar pronto, aí sob pena de multa. E aí, sim, vai acontecer, varinha de condão, vai acontecer? Não vai, né? Então, assim... E aí, às vezes, o pobre, né, do procurador do município, do estado, dependendo, dizendo, olha, silêncio, não dá, tem que ter enfim, estudo de plano de saneamento do município integrado com o estado, da Bahia, aí tem que ter licença, aí depois tem que fazer a licitação. Tipo assim, qual é a fantasia? Aí enfim, nada acontece. Então, o meu ponto é, a administração pública, ela acaba sendo, na realidade, e aí já migrando para o meu segundo ponto, o grande agente de construção real do Estado e, em particular, da questão dos direitos fundamentais. E aí eu queria dar uma ênfase nisso, porque eu acho que esse é um ponto muito sensível, né? Eu falei
quando a gente pensa na legislação, no judiciário, já dei esse exemplo de decisões, por exemplo, em matéria de saneamento, que não são executadas e que, enfim, a decisão sozinha sai na imprensa, o judiciário mandou fazer isso, aquilo, mas, quer dizer, quem vai fazer aquilo acontecer ou não é a administração pública. E a mesma coisa em relação à lei. No Rio de Janeiro, de onde eu sou, quer dizer, há uma legislação municipal desde a década de 80 sobre acessibilidade para cadeirantes. Acessibilidade em vários lugares, em logradouros públicos e nas praias, né? Prevendo rampa para o pessoal cadeirante poder ter acesso ao mar. A gente está em 2021. Não tem nenhuma praia no Rio de Janeiro com rampa que permita cadeirante ou, enfim, pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção que usem esse tipo de auxílio chegarem no mar. Por quê? Porque não houve atividade administrativa para executar essa lei. Então, qual é o ponto aqui? Dentro desse quadro geral, a promoção de direitos depende essencialmente da ação administrativa. Depende essencialmente da ação administrativa, de políticas públicas em matéria administrativa. A gente fala muito de judicialização, a gente tem que falar, mas se a gente for pensar, vamos pensar em saúde, que é o tema, né, de judicialização. Imagino que todas as procuradorias, aí, Estado, município, tem o seu setor que cuida disso, mas se a gente pensar que haja um total aí de, vamos supor, 10 milhões de ações ou 15 milhões de ações sobre esse assunto, sobre judicialização de saúde no país, isso, e não chega a esse número ainda, mas ok, tem ações coletivas e tal, a gente está falando o quê? De 5%, 7% da população, sendo que 75%, 77% da população usa o SUS. Então, ainda que esses 7% das ações digam respeito a 7% da população, a gente está falando de 70% da população brasileira que usa o SUS, e ela vai ter acesso a prestações em matéria de saúde que o sistema oferecer. Quer dizer, ou seja, o que a política pública for capaz de entregar é isso que as pessoas, a maioria absoluta esmagadora das pessoas vai receber em termos de proteção de direitos. A quantidade de pessoas que é afetada por decisão judicial em matéria de saúde, por exemplo, é diminuta. Produz um estrago muito grande no sistema por causa dos valores, mas em termos de população, quer dizer, da quantidade de pessoas afetada, é uma quantidade muito pequena. Ou seja, o que vai determinar, o que vai realmente fazer diferença na vida das pessoas, e sobretudo das pessoas mais carentes, que têm menos acesso ao judiciário e tudo mais, vai ser a política pública, ou seja, vai ser aquilo que a administração pública fizer. E aí eu já começo a caminhar para o meu tema, de forma mais direta, e daí a importância dos atos do poder público e das políticas públicas. Por quê? A proteção do direito fundamental vai depender diretamente da política pública, não do judiciário e não da lei, né? Quer dizer, é claro que a lei tem um papel importante, mas você pode ter lei, e muitas vezes você tem, e nada acontecer no mundo real. Quer dizer, a lei tem a previsão de mundos e fundos, mas, na verdade, não há atividade administrativa, aquilo não acontece no mundo real, no mundo da prática. Então, sem prejuízo da importância da lei e sem prejuízo da importância das decisões judiciais também, o fato é que, para o grosso da população brasileira e para o grosso da população mais carente do Brasil, o que vai proteger direitos, respeitar direitos, promover direitos é a atuação da administração pública. E daí a seriedade disso. E daí a sensibilidade, a centralidade da atuação administrativa quando a gente pensa em direitos fundamentais. E aí eu estou pensando na perspectiva de promover, né? Então, promover saúde, promover educação, promover segurança, enfim. Mas
A ação da administração pública e do legislador também, evidentemente, mas focando na administração pública, ela também gera restrição a direitos. Então, assim, são as duas dimensões. De um lado, é a política pública, é a atuação da administração que vai promover direitos, e daí a sensibilidade do assunto. Quer dizer, quando uma política pública é mal concebida, é mal delineada, isso vai custar os direitos das pessoas, né? E aí eu vou fazer um parênteses, que eu vou voltar a esse assunto depois, mas só para... É claro que, às vezes, mesmo com as melhores das intenções e com o melhor planejamento, as coisas dão errado. Isso, infelizmente, faz parte da vida e faz parte da administração também. A gente tem um grupo de pesquisa lá na UERJ sobre monitoramento de políticas públicas, eu vou falar um pouquinho mais disso adiante, mas... E aí um aluno, né, enfim, um doutorando, pesquisou uma política pública que parecia super interessante, que era uma política em matéria de educação básica, que envolvia o repasse pelo governo federal de verba para os municípios que se cadastrassem e tal, para escolas em situação de vulnerabilidade social, para as crianças ficarem 3 horas a mais na escola. Parece uma ideia show. Só que, depois de alguns anos do programa, da política, que não estava sendo monitorada e não tinha nenhuma informação sobre o que se esperava que acontecesse, o que estava efetivamente acontecendo, tudo mais, passados, acho que uns 8 anos, eu acho, foi feita uma pesquisa, até do Banco Mundial, com a Fundação Itaú, sobre qual foi o resultado. A política até já tinha sido descontinuada. Qual foi o resultado daquela política? E, do ponto de vista metodológico, e eu me lembrei da professora Raquel de novo, porque aí, enfim, a gente precisa ouvir, né, quem entende, para saber como que como que a gente vai entender isso, né? Se fez uma comparação dos índices da Prova Brasil entre aquelas escolas que participaram do programa e outras escolas em situação equiparável do ponto de vista social, econômico e tal, e que não tinham participado do programa. E se observou, para surpresa de todo mundo, que os resultados daqueles alunos não foram melhores. Em alguns casos foram até piores. Isso, sim, gerou uma grande perplexidade. E, claro, perguntas, né? Na verdade, nem havia informação de o que se fazia naquelas 3 horas a mais e tal. Mas o meu ponto às vezes, as melhores políticas podem não dar certo. Isso não é culpa de ninguém. Enfim, a capacidade humana, né, é limitada. Mas se já pode dar errado, mesmo a gente tendo todo o cuidado possível, se a política pública, se a atuação da administração para promover direitos não dedica, não envolve o cuidado possível, aí mesmo é que o negócio a chance de dar errado se torna exponencial. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a ação da administração, e políticas públicas em particular, mas qualquer ação da administração, ela promove direitos, esse é o seu objetivo, claro, mas ela também restringe direitos, né? E, portanto, isso também é um ponto importante, porque direitos e liberdade das pessoas não podem ser restringidos de bobeira, assim, sem lógica, sem racionalidade. Então, no mínimo, a atuação da administração gera custo, gera estrutura administrativa, gera custo para a sociedade e, logo, são recursos que vão ter que ser retirados da sociedade para custear a estrutura estatal. Isso no mínimo. Agora, na pandemia, a gente teve muitos exemplos assim bem, né, evidentes de para proteger determinados direitos, a gente precisou restringir outros. Não tem conversa, não tem como. Não dá para a gente fingir que não está restringindo. Está restringindo. Então,
assim, a atuação do Estado e da administração em particular, ela tem sempre esse caráter dúplice, né? Ela promove direitos, mas ela também, ao fazê-lo, ela restringe outros direitos, ela restringe liberdades, ela onera a sociedade. O que pode não ser problema nenhum, pode ser totalmente justificado, mas é preciso a gente ter essa percepção de que existem direitos em jogo aí, tanto os que precisam ser promovidos, quanto os que estão sendo restringidos. Muito bem, e aí a gente chega na questão do direito à justificativa. Quer dizer, por que um direito à justificativa, né? Por que o poder público deveria ser obrigado a justificar os seus atos? Ou, dizendo de outra forma, por que as pessoas têm o direito de receber uma justificativa, de receber uma explicação para os atos do poder público? E aí, existem dois conjuntos de fundamentos, a meu ver, né, que eu queria compartilhar com vocês. Um primeiro conjunto de fundamentos tem a ver com a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Quer dizer, ele decorre, esses são três, e eles decorrem dessa chave constitucional. Quer dizer, as pessoas são o centro do sistema. O Estado existe para servir as pessoas, e não as pessoas para servir o Estado. Quer dizer, o centro são as pessoas e não o Estado. E, portanto, existem fundamentos aí que, a partir desta chave, nos conduzem à conclusão de que a atuação do Estado, os atos do poder público precisam ser praticados acompanhados de uma justificativa. E existe uma segunda chave que tem a ver com as opções que a Constituição de 88 fez acerca de como que o Estado funciona, como que o Estado deve funcionar, né? Como que a atuação do poder público deve se dar. E essa segunda chave, eu diria, é claro que as duas se complementam, mas é uma segunda chave, ela também conduz a essa conclusão. Então, quais são esses fundamentos, né? A primeira coisa é a seguinte: existe toda uma discussão sobre a dignidade da pessoa humana e qual é o conteúdo dessa dignidade, o que significa e tal. E um dos aspectos da ideia de dignidade é a ideia de que as pessoas devem ser tratadas com respeito, né? E isso é muito curioso, porque a gente, mesmo a pessoa que praticou um crime e que foi condenada criminalmente e ela vai cumprir uma pena de privação de liberdade, ela tem ela tem que ser tratada com respeito, né? Mesmo nesse contexto assim tão dramático de restrição de liberdade, de direito, ainda assim existe uma dimensão de respeito a que ela faz jus, porque ainda que ela esteja nessa situação, ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo dotada de dignidade. Por isso é que a gente não aceita, e o sistema constitucional não aceita, determinados tipos de pena, né? Determinadas formas de execução da pena, crueldade, enfim, mesmo na forma de encarceramento. Enfim, por quê? A ideia de respeito. Mesmo as normas, né, que regulam guerra, por exemplo, o que é a situação mais louca, né? Tipo assim, normas que regulam guerra, mas normas que regulam guerra disciplinam o respeito. Quer dizer, o prisioneiro de guerra ele tem que ser respeitado sob pena de se considerar crime de guerra. Então, a lógica aqui é a ideia de respeito. E o que isso tem a ver com direito à justificativa? Há uma concepção, sobretudo de psicologia, muito fundamental, e essa é a pirâmide de Malbrook, talvez você já tenha ouvido falar, que a ideia de respeito, dos corolários da ideia de respeito é a ideia de que você deve
quando você pratica um ato que afeta alguém, quer dizer, eu tenho o poder de praticar um ato que vai afetar um terceiro. Esse terceiro pode não ter a possibilidade de fazer nada acerca desse ato, mas o respeito que eu devo a ele exige que eu explique, né? Há dimensões disso em muitas esferas, inclusive educacionais, quer dizer, quando você repreende uma criança ou disciplina uma criança, quer dizer, você dizer para ela, mesmo que a criança assim, não tenha uma compreensão, ela está sujeita ali à disciplina, mas você explicar para ela por quê, ou dar alguma satisfação, isso é uma manifestação de respeito. Até em relações privadas, quer dizer, há toda uma discussão, o Supremo está até discutindo isso, tem um recurso extraordinário, discussão sobre demissão em massa, sobre demissão coletiva, e as normas da OIT sobre esse assunto, elas vão dizer o seguinte, olha, a demissão coletiva é um fenômeno que pode acontecer, é dramático, não tem muito o que se possa fazer, mas a empresa deve comunicar com antecedência, deve explicar por quê. Por quê? A pessoa vai ser demitida, não vai mudar muita coisa na vida da pessoa. Não vai mudar muita coisa na vida da pessoa, mas ela pelo menos vai ter atendida essa dimensão humana de que eu não sou um mero objeto, um mero joguete, que, enfim, eu sou afetado pelas decisões dos outros e os outros não estão nem aí, eu não mereço nenhuma justificativa. Então, a primeira dimensão desse direito à justificativa, que se aplica ao Estado de forma muito direta, na minha visão, é uma dimensão assim, muito associada a um conteúdo bem nuclear da dignidade humana, as pessoas têm o direito de serem tratadas com respeito. Então, quando o Estado toma decisões que vão afetá-las, e toda decisão do Estado afeta as pessoas, é para isso que as decisões são tomadas, o Estado tem que explicar, mesmo que a pessoa não possa fazer nada sobre isso. Ela pode discordar, ok, mas ela pelo menos tem o direito de receber uma explicação. Então, esse é o primeiro fundamento, é um fundamento assim, mais filosófico, extraído de um conteúdo da dignidade da pessoa humana. Um segundo tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre a promoção de direitos e a restrição de direitos. Quer dizer, se a atividade administrativa, as políticas públicas, aquilo que o Estado faz. E aí, repito, parênteses, né? Eu também acho que o legislador também tem que justificar, não é só a administração pública, mas a gente está falando aqui da administração pública. Fecha parênteses. Se a política pública, se a atividade da administração pública é o que vai promover ou não os direitos fundamentais, quer dizer, levar a sério os direitos fundamentais envolve explicar minimamente por que eu estou fazendo isso, e aí daqui a pouco a gente vai chegar no conteúdo, quer dizer, explicar minimamente para a sociedade por que esse ato está sendo praticado com a intenção de promover esse direito. Portanto, há uma relação assim, de seriedade, levar a sério essa atividade do Estado, a centralidade dos direitos fundamentais, o fato de que a atuação da administração é absolutamente central e indispensável para que esses direitos sejam promovidos. E se é assim, e o mínimo, né, que a administração pública deve fazer é explicar por que ela está adotando esta linha de ação. E a mesma coisa em relação à restrição de direitos. Quando a administração pratica atos que vão restringir, ela também precisa explicar. Né? Nesse contexto da pandemia, esse foi um ponto assim, bem sensível. Eu acho que houve um ganho assim, né, de percepção da importância disso, porque a lei nacional previa essa exigência de que você tinha que motivar, apresentar fundamentação científica e tal para as medidas que fossem adotadas, e o Supremo, em várias ocasiões, exigiu isso, confrontou atos do poder público com base na fundamentação técnico-científica que eles apresentavam, que esses atos apresentavam para serem adotados. Na verdade, o Supremo até usou isso também recentemente num negócio que não tinha nada a ver com pandemia, mas acho que corretamente, que foi numa MP, talvez vocês lembrem, uma MP
do governo federal que, mais no começo da pandemia, pretendia alterar a questão da publicação em jornais de determinados tipos de atos da administração pública, inclusive. E aí a questão foi judicializada e o Supremo suspendeu, o ministro Gilmar, se eu não estou enganada, a relatoria, dizendo assim, olha, isso está assim, isso é assim há muito tempo, pode até ser que, enfim, faça sentido, mas não tem fundamentação, não foram feitos estudos para demonstrar que essa alteração pretendida, o objetivo que se quer alcançar com essa alteração tem alguma coisa a ver com isso. Então, essa ideia, portanto, esses 3 fundamentos têm a ver com esse primeiro eixo, né? As pessoas, a sociedade, cada pessoa individualmente, ela merece, pela sua dignidade, satisfações, né, dos atos que as afetam. E a ação da administração pública afeta as pessoas, de forma geral. Segundo, o poder público tem que levar a sério, com a mesma seriedade que a Constituição atribui, a promoção dos direitos. E a atuação administrativa que vai promover direitos, ela precisa ser tão boa quanto possível, e isso exige que se explique por quê, por quais razões a gente está adotando essa política, praticando esse ato, etc. E, a mesma forma, em terceiro lugar, porque a gente está restringindo direitos, a gente está, no mínimo, como eu falei, gerando custo para a sociedade. Então, por que eu estou gastando dinheiro público para fazer isso? Eu preciso explicar, eu preciso dar uma satisfação para a sociedade, porque eu estou restringindo direitos, restringindo liberdade, gastando dinheiro das pessoas, e eu devo fazer isso de uma forma consciente, portanto, prestando contas. E aí a gente tem os outros 3 fundamentos, né, que aí estão relacionados, como eu comentei, né, com as opções da Constituição acerca do próprio Estado, de como que esse Estado deve funcionar. E aí a gente tem um primeiro eixo, que é a ideia de república, democracia e prestação de contas. O que república, democracia e prestação de contas tem a ver com o direito justificativo? Se a gente vive numa república, ou seja, se as pessoas que estão exercendo poder político estão fazendo isso, não porque elas têm um direito próprio, por qualquer razão, a exercer o poder político, mas porque elas são representantes, elas são agentes delegados, elas foram eleitas e estão agindo em nome e em benefício da população. Essa é a lógica assim, básica, né, de um Estado republicano. Mais que isso, né, é um Estado republicano democrático, ou seja, as pessoas são eleitas em pleitos democráticos e tudo mais. A ação do Estado, quer dizer, quem está lá exercendo o poder político, não é dono do Estado, não é o Estado. Ele é um agente delegado, ele tem que prestar contas. Quer dizer, a ideia de prestação de contas está diretamente ligada à república e à democracia. Enfim, é muito louco isso, porque às vezes no dia a dia, na atividade administrativa e até dentro do judiciário, dos órgãos de controle e tal, assim, isso parece tão longe da realidade, né? Porque muitas vezes o agente público ele se apodera do Estado e ele acha que ele é o Estado, tipo assim, no modelo antigo regime francês, ele é o Estado e ele fala e não vem aqui me encher paciência, não. Mas isso é exatamente o oposto da ideia de república e democracia, quer dizer, em que o agente público ele tem que prestar contas, ele tem que agir, quer dizer, como eu gosto de dar um exemplo assim de aluno, né? O pessoal vai se formar, aí tem a comissão de formatura. A comissão de formatura tem que prestar contas, tem que dizer, olha, a gente fez orçamento nas casas de festa A, B e C e tal, e custa tanto, e tem esses e quais serviços. É um exemplo prosaico, mas é um pouco a dinâmica da lógica de representantes representados, de agentes delegados e quem está delegando a autoridade. Se é assim, quem está tomando essas decisões tem que prestar contas, né? Tem que dizer por quê, tem que explicar, né?
Veja, as pessoas podem discordar, não tem problema nenhum, faz parte da democracia, do pluralismo. As pessoas não precisam concordar com aquilo que a administração pública está fazendo. A administração pública foi eleita. O ponto é, a administração pública, porque foi eleita, não significa que ela pode ter um cheque em branco e ela não precisa dar satisfações a ninguém. Ela vai tomar as decisões que ela acha que deve tomar, mas ela precisa dizer, explicar. Olha, estou tomando essa decisão por isso, 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 isso. Mesmo que as pessoas, quer dizer, quem é contra, quem é de oposição, não vai concordar, não tem problema, né? O ponto não é necessariamente convencer, o ponto é prestar contas. O ponto é, nesse aspecto aqui, dar satisfações sob a perspectiva de um Estado republicano. Mais que isso, né? A gente também, na estrutura do Estado brasileiro, a gente é um Estado de direito que tem como uma das condicionantes da atuação do Estado, e aí do Estado como um todo, a ideia de devido processo legal. Quer dizer, a ideia de devido processo legal, e a gente fala, né, normalmente de devido processo legal processual, tradicionalmente, em relação ao judiciário, devido processo legal substantivo, em relação à atuação do legislador. Quer dizer, o que está por trás disso? Qual é a lógica do devido processo legal? A lógica de que a atuação do Estado, em qualquer das suas vertentes, seja na aplicação do direito pelo judiciário, seja na elaboração do direito pelo legislador, seja na aplicação e elaboração de normas pela administração pública, ela pressupõe uma racionalidade, ela pressupõe uma lógica, ela pressupõe uma estruturação que faça sentido, né? E aí a gente tem ideias de razoabilidade, de fairness, de feasibility em inglês e tal. A mesma coisa se aplica à atuação da administração pública, quer dizer, a atuação da administração, os atos da administração não podem ser loucos, não podem ser caprichosos, não podem ser sem sentido, né? E, portanto, eles precisam explicar suas razões. De novo, as pessoas não vão concordar, não vai ter unanimidade, claro que não vai. Mas essa pretensão de racionalidade para a atuação do Estado como um todo, ela faz parte dessa exigência de devido processo legal. Por fim, a gente tem uma última, e aí eu, de certo modo, né, fui do mais geral e mais teórico para o mais concreto. A Constituição é explícita em falar de dever de publicidade e de direito à informação. As pessoas têm um direito à informação de interesse geral, a Constituição diz expressamente, além das suas informações de interesse pessoal, e, naturalmente, uma informação de interesse geral é porque que um determinado ato do poder público está sendo praticado, com exceção daquelas previsões constitucionais de sigilo pessoal, questões relacionadas à intimidade de pessoas, a segurança do Estado, que são as exceções lá do artigo 533, sim, o resto são informações de interesse geral. Essa dimensão do direito das pessoas à informação. Mas a Constituição prevê mais, ela não prevê só que as pessoas tenham direito à informação, e, portanto, as pessoas podem pedir. Ela prevê que o poder público tem que dar publicidade, né, aos seus atos. E essa publicidade, nos termos lá da Lei de Acesso à Informação, se a gente tinha dúvida antes, ela tem que ser ativa, não reativa, né? Quem quiser informação que venha aqui me pedir. Não é isso, né? O poder público tem que ativamente dar publicidade às suas informações. Logo, esse último fundamento também nos conduz à ideia de que, bom, o poder público ele tomou uma decisão por alguma razão, ou por razões. Essas razões devem ser públicas, né? Essas razões devem ser públicas. Muito bem. E aí, já indo para o fim, de que a gente está falando? Quando a gente pensa em conteúdo do direito à justificativa, eu falei de explicação, prestar contas, dar satisfação, ok, mas qual é o conteúdo disso realmente, né? Aí a gente pode tentar organizar isso em três pontos, né? 3 conteúdos principais. O primeiro é o seguinte: qual é o problema que esse ato da administração pública, essa política pública, enfim, pretende enfrentar?
Por que isso é importante? Porque se a gente não sabe qual é o problema, se a gente não sabe qual é o problema e a dimensão do problema, vai ficar muito difícil conceber uma solução ou uma política, uma iniciativa, um enfrentamento que faça sentido. Repito, não existe uma objetividade aqui, né? Então, quer dizer, quem está propondo a política pública tem a sua visão de qual é o problema. Quem é contra vai ter uma outra visão. Não tem problema isso, é até positivo, porque facilita o controle político, o controle social. Quer dizer, quando a administração diz, olha, eu acho que existe esse problema, o problema é esse, isso vai permitir à oposição dizer, olha, não é. O problema, na verdade, você está dizendo aí que tem 10 mil pessoas nessa situação, na verdade são 30 mil. E aí você vai permitir um debate. Então, o ponto aqui não é a precisão, a acuidade propriamente, mas a necessidade do administrador dizer qual é o problema que ele acha que existe, né? Que essa medida vai enfrentar. Porque, vejam, imaginem, por exemplo, que um município, né? Quer dizer, eu até acho que isso não está na esfera do município, seria no âmbito federal, mas vou manter esse exemplo. Câncer de mama, tá? A administração vai decidir qual o protocolo médico, qual o tratamento o SUS vai adotar para os próximos 5 anos para câncer de mama. Isso é a administração que decide, tá? Órgãos técnicos e tal. Muito bem. Se a informação é de que nos próximos 5 anos a gente vai ter 10 milhões de mulheres no Brasil com câncer de mama, a realidade é uma. Se a informação é de que vai haver 80 milhões de mulheres com câncer de mama, espero que não, nos próximos 5 anos, a realidade é outra. Por que a realidade é outra? Porque se eu tenho 10 milhões, se a realidade epidemiológica é 10 milhões, e eu tenho X dinheiros, eu posso escolher determinadas opções terapêuticas. Se a realidade é 80 milhões e eu continuo tendo X dinheiros, a solução terapêutica que eu vou ter que adotar possivelmente será outra, porque senão não vai ter dinheiro suficiente para atender as 80 milhões de pessoas, de mulheres. Então, assim, saber qual é o problema, ou pelo menos, mesmo que as pessoas discordem e questionem e critiquem e a informação não esteja correta, ok, mas quando o agente público vai praticar um ato que vai tentar lidar com algum problema, ele precisa dizer qual é esse problema, para que seja possível fazer sentido aquela política que está sendo adotada, aquele ato que está sendo praticado. E, nessa linha, isso, de qualquer forma, mas as pessoas vão mentir, o administrador vai mentir, vai manipular dados. Ok, mas isso vai estar público e, portanto, sujeito a controle. Controle, quando eu falo controle, eu não estou pensando propriamente em controle jurídico, MP, Tribunal de Contas, não, embora isso eventualmente seja possível. Estou falando em controle político, controle da oposição, crítica, dizendo, isso aí é mentira, na verdade, aqui os dados epidemiológicos dizem que não é essa a informação. E aí você permite o debate democrático da política pública, né? Então, esse é o primeiro dos 3 pontos. O segundo é o seguinte: quais são os resultados pretendidos com a medida proposta? E aí a professora Raquel estava falando uma coisa no finalzinho muito importante, que é a questão que a gente muitas vezes ainda está pensando em controle quantitativo, né? Então, por exemplo, quanto dinheiro foi investido? Se o dinheiro foi investido, não foi investido? Naquele exemplo que eu dei para vocês sobre aquela política de educação, mais educação, a única informação que existia era quanto dinheiro o governo federal repassou para os municípios, só isso. Não tinha informação nenhuma sobre, ok, mas o que foi feito com esse dinheiro? Quais as atividades as crianças estavam fazendo durante aquelas 3 horas adicionais? E onde a gente queria chegar? Qual era o objetivo dessa política, né? Em ter essas 3 horas a mais? Então, a questão dos resultados da política pública, da atuação administrativa, é claro que existe o controle quantitativo de dinheiro, quanto que foi investido, mas isso é muito pouco.
Quer dizer, o objetivo da política pública ou do ato da administração é resolver algum problema, é promover algum direito. Então, o resultado que a gente espera tem que ter a ver com esse direito, com esse problema que se queria resolver, e não apenas com as atividades meio que se imagina são necessárias para atingir esse problema. Então, quando a gente pensa em educação, é complexo? Isso é complexo, não é singelo, é complexo. Mas, assim, não adianta a gente fingir que o objetivo é gastar dinheiro. O objetivo não é gastar dinheiro, o objetivo é resolver o problema. Quer dizer, gastar dinheiro é um meio. E, às vezes, está gastando dinheiro e não está resolvendo problema nenhum, está só gastando dinheiro. Então, assim, ainda que seja complexo, é preciso a gente ter a percepção e a política pública, a ação da administração tem que ser a percepção de, bom, quais são os resultados que eu pretendo alcançar com essa política. E aí, aqui, algumas coisas para a gente lembrar. Primeiro, é que hoje a gente já tem uma previsão constitucional expressa tratando disso, né, que foi incluída pela emenda 109, lá no artigo 37, parágrafo 16, que as políticas públicas têm que ter sistemas de avaliação. Portanto, quer dizer, até recentemente, né, essa era uma questão teórica, hoje ela foi prevista de forma expressa pela Constituição. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é, não adianta a gente ter a indicação de resultados que não podem ser medidos, tá? É muito comum a gente ver políticas públicas, e nesse grupo de pesquisa que eu comentei com vocês, que eu tenho lá na UERJ, a gente faz esse tipo de pesquisa. Então, quais são as metas, quais são os resultados que as políticas públicas têm? A aumentar a conscientização sobre sei lá o quê. Como é que você mede isso? Melhorar... Como que você mede isso? Então, assim, uma segunda dimensão importante desse tema dos resultados tem que ser mensurável, né? Tem que ser possível medir. É difícil medir? É difícil medir. É complexo metodologicamente? Como a professora Raquel falou, interdisciplinar e transdisciplinar? Não é a gente do direito que vai dizer qual é a medida, como que essa medida vai ser feita, não é a gente que vai fazer isso, são as pessoas da área, do tema lá, do conhecimento. E, eventualmente, vai ser preciso usar proxies e tudo mais, mas o certo é que é preciso tentar, pelo menos, aferir esses resultados de uma forma que seja mensurável, o mais próximo possível do objetivo da política. Então, por exemplo, quando a gente pensa em educação, é claro que matrícula é importante? É importante. Tipo, terminar na idade certa, né? É importante? É importante. Mas, assim, isso tudo são proxies do ponto de vista metodológico, né? O objetivo houve aprendizado? Houve efetivamente aprendizado? Porque a criança, adolescente pode ter matriculado o tempo todo, terminar na idade e sair do analfabeto funcional, como a gente tem uma quantidade assustadora no Brasil. Então, a medição, o resultado não é apenas que a criança seja matriculada ou que a criança termine, é que ela efetivamente tenha aprendido, e isso envolve outro tipo de medida. Então, a segunda observação é essa, tem que ser mensurável e tem que ter a ver com o resultado pretendido. Bom, terceira observação, então tem que ter sistemas de monitoramento, sistemas que façam esse acompanhamento. Quer dizer, como é que você vai saber o que aconteceu se você não tem um sistema para coletar esses dados, né? Isso também é super comum, infelizmente, nas políticas públicas, e eu penso que agora, com a emenda constitucional, a gente vai ter, né, um fundamento aí para tentar reverter isso. A política é maravilhosa e tal, e às vezes até tem indicação de resultados pretendidos e tal, mas não tem sistema de coleta de dados. Como que você vai saber o que aconteceu depois, né? E a última observação sobre esse segundo ponto dos resultados assim, é claro que isso, não, o público não seria vocês dizer isso, mas, assim, o ponto aqui não é punitivo. O ponto aqui não é, não cumpriu o resultado, não chegou lá, não é isso, né? Porque
existem tantas variáveis que podem acontecer, e se a gente pensa nisso na mentalidade punitiva, é um tiro no pé, porque, assim, quem é que vai colocar, né, qual é o incentivo que existe para o administrador colocar indicação de resultado se ele poderá ser punido se não alcançar? Não é esse o ponto. O ponto é permitir avaliações periódicas daquilo, para corrigir, para dizer, olha, o objetivo era esse, a gente não alcançou. Por que não alcançou? Porque precisa rever a política, não houve o investimento necessário. O foco é promover o resultado. É claro que pode ter corrupção, claro que pode ter todas essas coisas, e esses problemas vão ser lidados com as ferramentas que o direito já tem. Mas, paralelamente, sem corrupção, sem ilicitude, sem nada disso, é difícil. É difícil. Assim, a realidade é complexa. Eu gosto de uma historinha que ilustra isso, uma historinha antiga, mas que é boa, que, enfim, na Idade Média, em várias cidades europeias, sobretudo, eles tinham muito problema com infestação de ratos e doenças transmitidas por ratos. E aí várias cidades tiveram uma ideia muito parecida, que hoje a gente descreveria como uma política participativa e tal, da comunidade, que era basicamente o seguinte: as pessoas, o poder público local, ele pagava para quem levasse rato morto. A ideia parecia muito boa. Aliás, me disseram, mas eu não chequei a informação, que recentemente, em algum lugar na China, fizeram uma coisa parecida com cobra. Que também estava tendo uma infestação de cobra lá numa determinada cidade e tiveram a mesma ideia. Bom, o que aconteceu? Tanto nas cidades europeias na Idade Média, quanto na China contemporânea. As pessoas começaram a criar ratos e cobras. Começaram a fazer um cultivo, digamos assim, uma fazendinha de ratos, e aí, enfim, quando o rato ficava mais gordinho, tal, matava e levava, e criaram uma renda, né, relacionada com isso. A ideia parecia muito boa, mas não deu certo. Então, assim, o ponto da indicação de resultados nessa justificativa não tem esse propósito, não deve ter esse propósito de uma ameaça, de uma espada sobre a cabeça do administrador. Ela deve ser uma meta que, ao longo do tempo, as avaliações vão usar, né, para revisão naquilo que seja pertinente. Por fim, o terceiro conteúdo é uma avaliação, quer dizer, um registro da avaliação que tenha sido feita, dos custos e dos impactos dessa medida. E a gente já tem, na verdade, quer dizer, a legislação que existe, né, da avaliação de impacto regulatório, chamada IR, não é para a administração pública como um todo, é apenas para as normas de agências e tudo mais, mas, assim, a lógica é muito parecida. Por quê? Quer dizer, se espera, né, que a administração, ao decidir acerca de um ato de uma política pública, avaliou os custos que aquilo vai ter. Custos, que custo? De que custo eu estou falando? Custos, primeiro, de implementação. Quanto vai custar para implementar isso? Que estruturas eu preciso? De pessoal, de infraestrutura, ou eu estou, assim, fazendo uma política pública, praticando um ato que é para inglês ver, quer dizer, só para ficar no papel, na verdade não vai ser executado porque eu não tenho dinheiro, ou não tenho pessoal, né? Um exemplo, assim, triste disso, aí no tema de saneamento, há uma política federal de apoio, de incentivo aos municípios com menos de 50 mil habitantes para projetos de saneamento. Só que o programa federal prevê que o município tem que apresentar uma série de planos de saneamento, de projetos, tal, que a maioria absoluta dos municípios nessa situação, de menos de 50 mil habitantes, não tem condição de fazer, porque eles não têm pessoal técnico para fazer, não tem dinheiro para contratar, fazer uma licitação para contratar uma empresa de engenharia ambiental para fazer o plano, e, portanto, simplesmente a política não acontece, porque, quer dizer, não se avaliou, ou se avaliou, isso não foi levado muito em consideração, que a realização daquela política dependeria de insumos, no caso de um tipo de
expertise dos municípios, que são o alvo dessa política, que eles não têm. E, portanto, a política ficou no vazio e tem sido pouquíssimo utilizada. E impactos também, quer dizer, que impactos isso vai ter? Porque, em tese, a administração avaliou que pode até ser que tenha impacto, mas vale a pena, né? A avaliação dela é de que vale a pena fazer aquilo. E, portanto, ela deve dizer isso, olha, eu acho que vai ter esses impactos X, Y, Z, mas, ainda assim, eu acho que vale a pena. Então, a gente tem esses 3 elementos aqui, né? Que devem constar dessa justificativa que os atos do poder público devem oferecer à sociedade. Quer dizer, qual é o problema que eu acho que existe e que eu estou tentando enfrentar com esse ato, com essa política? Quais são os resultados que eu acho que essa política vai promover? Como é que eu vou medir isso ao longo do tempo? E quais são os custos que eu, no meu planejamento aqui, avaliei os impactos que essa medida vai ter? Claro, vai ter outros? Muito provavelmente coisas imprevistas vão acontecer. Mas se aquilo que a gente pode prever a gente não previu, aí, né, enfim, é o pior dos mundos, porque o imprevisto sempre vai acontecer, mas há uma dimensão de previsibilidade que é possível antecipar. Não vou falar de dever de monitoramento, porque não dá tempo, a gente pode voltar a isso depois, mas como, né, estruturar esse dever de monitoramento e tudo mais. Eu quero, então, só encerrar para a gente ter um tempinho de conversa com a parte da eficácia. Qual é a ideia, né? Qual é a consequência disso? A ideia do direito, como eu falei para vocês, a ideia do direito à justificativa não é uma ideia punitiva, não deve ser uma ideia, é um desserviço para aqueles elementos constitucionais, promoção de direitos, Estado republicano, Estado democrático, transformar a ideia de justificativa, do dever justificativo, numa ferramenta de punição. A eficácia jurídica disso deve ser a invalidade formal, ou seja, uma exigência procedimental, quer dizer, o ato que não apresenta justificativa ser inválido. Por que isso? Por que isso me parece uma boa solução? Porque isso cria um incentivo adequado para o administrador público fazer a justificativa. Porque o administrador público ele quer praticar o ato, ele quer, enfim, adotar a política. Esse é o interesse político dele, né? O interesse político, eleitoral e tal. Então, como que o direito pode criar incentivos para que o agente político juntamente com o ato que ele vai praticar, juntamente com a política que ele quer adotar, ele apresente as justificativas, ele cria essa autovinculação de dizer qual é o problema, de explicar, enfim, quais são os resultados que ele acha que vai alcançar, se expor, né? Porque do ponto de vista político isso é uma exposição. Ele se expor e prestar contas à sociedade, qual é o incentivo que o direito pode dar a ele? Um incentivo que alinhe, né, o interesse da Constituição, na linha daqueles fundamentos todos que eu falei, e o interesse político do agente público. Olha, se você não justificar, o seu ato vai ser inválido, ou seja, uma consequência formal, procedimental de invalidade, e exigindo que ele refaça, que ele apresente a justificativa para que o ato possa produzir efeitos. Então, o Supremo já tem adotado, em alguns contextos, uma ideia similar em relação a alguns atos da administração e também em relação a algumas proposições legislativas. Isso, como eu mencionei para vocês, aconteceu no âmbito da pandemia, né? Mas no caso da pandemia havia a norma nacional que regulava o assunto previa expressamente essa necessidade, mas, de forma mais geral, o Supremo tem sinalizado a necessidade dos projetos de lei apresentarem justificativas e tal, e, penso eu, com mais razão, a administração pública. Então, a eficácia, a consequência disso seria, portanto, essa. E aí, enfim, o papel penso eu, da advocacia pública de
orientar, né, ou pelo menos tentar, né, eu sei que o cliente às vezes é difícil, de orientar o agente público no sentido de, olha, esse ato pode ser invalidado se ele não apresentar uma justificativa. E aí, um pouco fechando e conectando com o que a professora Raquel estava falando, quer dizer, nas teorias de deferência, e ela mencionou o Eduardo Jordão, que é um grande amigo e tal, nas teorias de deferência à atuação administrativa, a presença de justificativa, de prestação de contas, de explicação, de estudos, é sempre um elemento muito importante para limitar o controle, para limitar a atuação em relação ao judiciário e em relação a órgãos de controle outros também. Quer dizer, na medida em que a administração demonstre as suas razões, isso reforça a legitimidade da atuação dela e limita, penso eu, cria um ônus adicional para a revisão, para os agentes de controle. Quando a ação administrativa não apresenta justificativa nenhuma, os órgãos de controle judiciário acabam se percebendo como com mais conforto, com mais espaço para revisitar completamente aquilo que a administração fez. Gente, desculpa, tinha umas coisas, mas o tempo voou e eu fico à disposição para a gente trocar algumas ideias agora nesses 15 minutos finais. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu estava ouvindo a sua exposição e eu me lembrei que o ministro Barroso, quando ele prefacia o seu livro, ele disse que a tese defendida pela professora seria virtuosa porque ela devolve ao executivo e ao legislativo o protagonismo na defesa dos direitos fundamentais. E é bem isso, porque hoje a gente vê uma situação em que está deslocado mais para o judiciário, que não é um poder eleito democraticamente para tanto, né? Mas, ouvindo, a doutora nos colocou que que o direito à dignidade da pessoa humana, ele seria um dos fundamentos do direito à justificativa. E, diante disso, eu fiquei me questionando, porque a gente sabe que os direitos fundamentais, eles possuem uma posição contra-majoritária, né? Quando a gente assegura direitos fundamentais, muitas vezes a gente protege a minoria contra os anseios da maioria, né? Então, eu fiquei pensando se gerar uma maior discussão sobre projetos de lei e também sobre atos normativos do executivo, se isso poderia não ter um efeito maléfico, dificultando a consagração desses direitos, talvez um efeito paralisante aí sobre o administrador ou o legislador. Me lembrou as questões das cotas para negros, em concursos públicos, em vestibulares, será que uma maior pressão sobre o legislador ou sobre o administrador não acabaria tendo um efeito contrário ao revés de uma aprovação imediata dessas normas? Oi, Juliana, obrigada pela pergunta, sua pergunta é muito interessante. Eu vou só, antes de abordar, fazer um comentário sobre o seu comentário, sobre o prefácio do ministro Barroso. Na verdade, é uma grande ilusão a gente achar que o judiciário, né, como eu comentei, que o judiciário é o protagonista. O judiciário gosta de contar para si mesmo essa história, mas, na verdade, como eu estava mencionando, né, sem minimizar a importância do judiciário, a importância das decisões judiciais, mas, assim, o impacto que as decisões judiciais têm sobre promoção de direitos, comparado com o impacto que a atuação da administração pública tem sobre a promoção de direitos, não tem nem comparação. Assim, é uma fantasia, porque a gente do mundo do direito, né, vive muito isso. Mas, na verdade, é uma fantasia. Bom, voltando, tratando do seu assunto, da sua pergunta, né, que é uma pergunta muito interessante, que seria, né, a ideia, tipo assim, do uso estratégico da não publicidade, do não debate, da não justificativa para a proteção de minorias, né, para a proteção, eventualmente, contra a majoritária. Eu acho que a gente aqui há um risco muito grande. Por quê? Porque a lógica do... Existem duas dinâmicas, eu diria, né? Duas dinâmicas políticas que se complementam no Estado constitucional.
a dinâmica majoritária e a dinâmica contra-majoritária. O judiciário, e aí a gente volta ao judiciário, ele está encarregado e deve estar da atuação contra-majoritária, e incluindo e especificamente a questão da proteção de minorias, do respeito às minorias e tudo mais. A atuação do executivo e do legislativo, ela se desenvolve na lógica majoritária. Então, imaginar que a gente vai conseguir fazer com que o executivo e o legislativo levem a cabo políticas por sua própria iniciativa, sem intervenção do judiciário, que não tem incentivo majoritário, não é realista numa democracia. Não é realista. O que acontece? Então, assim, o que eu quero dizer? É tipo um engodo, porque o que acontece muito frequentemente a legislação às vezes é aprovada, mas ela não é executada. Por que ela não é executada? Porque o agente público, se ele não tiver incentivo democrático majoritário para executar, ele não vai executar, a não ser que haja intervenção judicial determinando. Então, o não debate, eu não acho que ele ajuda, eu acho que ele é um uso estratégico equivocado para o avanço de pautas, né? O avanço de pautas de minorias. Quer dizer, há aí uma conjugação, eu acho necessária, de esforços, eventualmente, do judiciário, pautando determinadas questões, criando estímulos democráticos, criando debate, mas a ideia de que vamos tentar fazer sem ninguém perceber, isso não funciona, em geral, na democracia, porque o agente público ele vai, e é natural que seja assim, ele vai atuar de acordo com o incentivo democrático majoritário. Então, o que precisa acontecer é ou o judiciário intervir quando é possível, ou o judiciário criar condições para esse incentivo democrático majoritário acontecer. E, às vezes, o judiciário faz isso não propriamente por meio de uma decisão mandando fazer aquilo, mas pautando a questão politicamente e tudo mais. Então, assim, eu vejo com muito ceticismo essa ideia do uso estratégico, digamos assim, do silêncio, né, ou da não justificativa. Acho que, assim, empiricamente, isso não produz os resultados. Quer dizer, às vezes ele pode até produzir atos normativos simbólicos, mas não produz execução no mundo real. Professora, outra questão. Atualmente, eu me encontro lotada na Procuradoria Especializada de Aquisições e Contratos, aqui na PGE. E na esteira das orientações normativas da AGU, nós passamos, a partir de 2020, a emitir pareceres referenciais. Esses pareceres, eles são aprovados pelo Colégio de Procuradores do Estado de Mato Grosso e depois eles são homologados pelo governador do Estado. E esses pareceres, eles têm uma aplicação para todo o Executivo Estadual, que eles têm que seguir os termos do parecer, e se a situação for idêntica, não precisa ser encaminhado para a Procuradoria, a não ser atestada a especificidade da situação. Então, ainda que propriamente nos trate aí de um ato normativo, poderíamos pensar em um direito à justificativa também em relação a esses pareceres? Acho que sim. Quer dizer, esse é um ato da administração, de certo modo, quer dizer, da Procuradoria do Estado, que tem efeitos, e, portanto, acho que sim, acho que a Procuradoria, enfim, pelos seus órgãos, os procuradores e quem deve ter a preocupação, até, enfim, como uma forma de dar o exemplo de dizer, olha, a gente está enfrentando o problema tal, as razões são essas, enfim, eventualmente, dependendo do tema, talvez não haja resultados a produzir, depende do assunto, mas assim, acho que essa preocupação de prestar contas, de explicar, de avaliar custos e repercussões, eu acho que sim, se aplicaria sim a atuação da Procuradoria nessa competência aí que tem um certo caráter normativo, né? Doutora, e por fim,
eu ouvindo, eu fiquei pensando, né? No seu livro, a doutora trata mais do direito à justificativa em relação à edição de leis, e aí nós temos um decreto federal que trata sobre como deve ser feita a exposição dos motivos, e tem também uma resolução do regimento interno do Senado, né? Uma alteração no regimento interno do Senado, que fala que o Senado tem que as comissões do Senado deveriam avaliar as políticas públicas. A doutora citou a alteração na Constituição, que recomendou que o Executivo avalie as políticas públicas. Então, minha pergunta é singela, se você entende que a ausência de aplicação prática desse direito à justificativa, ela não me parece que é uma falta de normas, porque me parece que o ordenamento recomenda que ela exista. Então, a que você atribui essa dificuldade de ocorrência prática desse direito? Juliana, eu acho que há, assim, há alguns componentes, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente ainda vive, eu acho, o que os administrativos administrativistas chamam do direito administrativo do medo. Então, dizer, o administrador, ele tem a preocupação de que, se ele ficar dizendo muito, vai sobrar para ele. E isso é relevante. Eu estou negociando, nesse momento, como advogada, um acordo com o cliente, com o município do Rio, e assim, tenho muitos amigos queridos na Procuradoria do município, e entendo perfeitamente. A gente teve que chamar para participar do acordo que está sendo negociado em juízo o Ministério Público e o Tribunal de Contas do município, para eles darem opinião, para eles participarem da negociação, participarem da homologação do acordo, porque a Procuradoria do município diz assim: olha só, eu não quero uma ação de improbidade amanhã, né? Enfim, ou se ela vier, pelo menos eu vou poder dizer que o Ministério Público participou, que o TCM participou e foi homologado judicialmente. Então, eu acho que essa é uma primeira razão, né? Importante. A gente trabalha ainda muito nessa lógica da punição, né? A lógica da punição, e, portanto, eu acho que isso é uma razão. Há uma segunda razão que aí eu diria que é mais política, né? Existe uma dimensão contramajoritária em você dizer, numa justificativa, quais são os resultados que você pretende alcançar e como que isso vai ser monitorado. Por que existe uma dimensão contramajoritária? Porque é melhor não dizer nada, ou dizer genericamente alguma coisa que não vai poder ser medida. Porque você sempre vai poder dizer que alcançou o objetivo. E aí, do ponto de vista político, né? Porque assim, quando você diz, olha, sei lá, reduzir em X%, né? Para ficar no meu exemplo de saneamento, obsessão pessoal, aumentar o acesso de X mil moradias à coleta de esgoto. Dá para medir, dizer, ó, não alcançou. Então, assim, isso politicamente não é o ideal. Quer dizer, para o agente político, né? Se a gente for pensar com a cabeça do agente político, que quer se reeleger e quer, na próxima eleição, dizer: olha, eu fiz tanto, investi tanto. Ele não quer dizer que a minha proposta era essa e eu não consegui. Então, existe uma dimensão política, eu acho. E existe eu acho também uma terceira dimensão, que é assim, a irrelevância jurídica que até aqui isso tem trazido, né? Então, quando o judiciário, então, assim, como eu comentei, né, o Supremo, sobretudo, tem começado a exigir algumas coisas em relação ao processo legislativo e tudo mais. Então, em geral, o legislativo e a administração, eles respondem ao incentivo que eles recebem. Então, quando o Supremo disse, olha, em relação a medidas provisórias, contrabando legislativo não pode, vai ser inconstitucional. Aquelas emendas que não tinham nada a ver com o assunto, né, da medida provisória. O Congresso parou. Por quê? Porque ele não quer que seja inconstitucional. Quer dizer, quem queria botar o contrabando legislativo lá, tipo assim, o efeito da inconstitucionalidade formal não atendia o interesse dele. Então, assim, acho que uma terceira razão é que não tem uma consequência jurídica ainda muito clara. Quer dizer, então, não tem justificativa, beleza. Então, uma mensagem que descumpre, como você falou, de forma grosseira, o próprio decreto federal,
as normas do próprio legislativo, tipo assim, uma justificativa, uma mensagem que não tem nada, assim, mas não tem consequência. Então, eu acho que também aí o direito peca um pouco, tem pecado um pouco, por não dar o incentivo adequado. Quer dizer, olha, isso aqui não serve, isso aqui é inválido. Isso criaria um incentivo, tanto para o legislativo quanto para o administrador, de observar essas normas. Quer dizer, tipo assim, direito 1.0. Se não tiver consequência, se não tiver sanção, se a pessoa não tiver interesse em cumprir, e como eu comentei, em geral, esse interesse não existe, não vai ser cumprido. Então, assim, essas são as 3 razões que me ocorrem para esse cenário. Então é isso, doutora, muito obrigada. Doutora Raquel esteve aqui assistindo, elogiou a sua palestra aqui no chat. Coitada da Raquel, deve estar exausta. Gentileza, muito obrigada. Obrigada, viu, doutora? Um prazer enorme recebê-la aqui. Com isso, eu encerro o nosso evento. Na data de hoje, amanhã é o último dia do nosso evento. Retornamos em horário diferenciado. Amanhã começamos às 19 horas de Brasília, com a palestra da doutora Flávia Piavesan e depois do doutor Luiz Guilherme Marinoni. Uma boa noite a todos. Até mais. Boa noite, Helena. Obrigada. Um abraço a todo mundo.